nome é Aline Florner, produtora do canal Estudante Estuda, professora e criadora do método QR2 de estudo por questões. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Gostou? Deixe um like para nos ajudar a produzir mais e mais conteúdos como esse. Deixe um comentário dizendo qual tema e disciplina você quer ver aqui. Mas e aí? Como resolver questões com o método QR2 e melhorar sua eficiência? Quando você iniciar a bateria de questões, primeiro leia o enunciado da questão, pause o vídeo e veja se sabe a questão. Se tem 100% de certeza, dê play no vídeo e veja a resposta. Se tem dúvidas, antes de olhar a resposta, tente consultar o Google ou algum material de apoio. Se não tem como fazer essas opções, dê o play e veja a resposta. O motivo dessa orientação é que o cérebro gosta que seja aguçada a sua curiosidade. Quando você pesquisa algo, seu subconsciente entende que aquilo é importante e tende a memorizar, reter em memórias de longo prazo aquela informação. Ao ver a resposta, você terá algumas opções. Se errou, tudo bem, não fique triste, a hora de errar é agora, mas anote a resposta ou sua dúvida. Se acertou e sabia a resposta, ótimo, você está no caminho certo. Passe para a próxima questão. Se acertou, mas teve qualquer dúvida, tá bom de chute, hein? Mas anote a resposta ou sua dúvida. Uma dica de ouro: releia suas anotações ao final dessa aula, refaça essa aula e veja seu resultado. Releia suas anotações sempre que puder, de preferência no dia seguinte ao estudo, 7 dias depois, e sempre que puder para fixar na memória de longo prazo. Essa é a chave para ter um estudo eficiente por questões. Se você quiser aprofundar na metodologia de estudo por questões, temos duas opções. Se quiser questões em vídeos, áudios e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer meu curso de elite para a área policial. Ou, se quiser estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Agora é hora de colocar tudo que foi dito aqui em prática. Vamos para a tela? Estudante Estuda 2020, questão discursiva. Texto de apoio, Lei número 8.429 de 92, artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Questão: conforme doutrina e jurisprudência, esse rol de princípios é exemplificativo ou taxativo? Justifique. O rol de princípios mencionado em seu artigo 11, honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade, é exemplificativo, ou seja, a violação a qualquer princípio da administração pública caracteriza ato de improbidade administrativa. Conforme Maria Silvia Zanella de Pietro, entre aspas, a rigor, qualquer violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da moralidade, do interesse público, da eficiência, da motivação, da publicidade, da impessoalidade e de qualquer outro imposto à administração pública pode constituir ato de improbidade administrativa. No entanto, há que se perquirir a intenção do agente para verificar se houve dolo ou culpa, pois, de outro modo, não ocorrerá o ilícito previsto na lei, como se verá no item subsequente. Conforme STJ, nem toda violação ao princípio da legalidade configura ato de improbidade administrativa. É imprescindível a sua tipificação que o ato ilegal tenha origem em conduta desonesta, ardilosa, denotativa de falta de probidade do agente público. Conclusão: a caracterização destes atos, mesmo exigindo conduta dolosa, pode resultar de qualquer ação ou omissão, e mais, a existência de efetivo prejuízo aos cofres públicos é irrelevante para a caracterização dos atos violadores de princípios. Estudante Estuda 2020, questão discursiva. Texto de apoio, Lei número 8.429 de 92, artigo 12.
independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Questão: o artigo 12 concentra, para cada modalidade de ato de improbidade, a previsão das sanções aplicáveis. Tais sanções possuem natureza penal? Tais sanções não possuem natureza penal. Existem muitas controvérsias doutrinárias a respeito, mas pode-se dizer que a LIA prevê sanções de três naturezas para atos de improbidade: 1. Política, suspensão dos direitos políticos; 2. Administrativa, perda da função pública, proibição de contratar com o poder público e proibição de receber benefícios fiscais ou creditícios; 3. Ressarcimento ao erário, multa civil e perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. O único crime previsto na LIA está previsto no artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena detenção de 6 a 10 meses e multa. Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Estudante Estuda 2020, questão discursiva. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, quais são as sanções aplicadas ao agente que comete ato de improbidade administrativa que importe em enriquecimento ilícito? Conforme Lei nº 8.429, de 1992, artigo 12, inciso 1, sanções do enriquecimento ilícito: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 10 anos, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário. Estudante Estuda 2020, questão discursiva. Texto de apoio. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, artigo 5º, ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. A responsabilização com fundamento na lei de improbidade é de natureza subjetiva, exigindo-se a presença de dolo ou de culpa. Não se admite, portanto, responsabilidade objetiva na aplicação da Lei 8.429, de 1992. Questão: quais categorias de atos de improbidade exigem dolo apenas? Quais exigem dolo ou culpa? Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, os atos das categorias de enriquecimento ilícito, artigo 9, violação aos princípios, artigo 11, e concessão indevida de benefício fiscal, artigo 10A, exigem que a conduta tenha sido praticada na modalidade dolosa apenas. Porém, tratando-se de atos que causem prejuízo ao erário, artigo 10, as sanções podem ser aplicadas desde que haja dolo ou culpa, conforme artigo 10, caput. Estudante Estuda 2020, questão discursiva. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, quais são as sanções aplicadas ao agente que comete ato de improbidade administrativa que importe em prejuízo ao erário?
Conforme Lei nº 8.429 de 1992, artigo 12, inciso 2, sanções aplicadas ao agente que comete ato de improbidade administrativa que importe em prejuízo ao erário, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, caso ocorra, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano ao erário, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 5 anos, direta ou indiretamente, mesmo que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Estudante estuda 2020, questão discursiva. Texto de apoio. Lei Complementar número 116, artigo 8º-A. A alíquota mínima do imposto sobre serviços de qualquer natureza é de 2%. Parágrafo 1º. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivo ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta lei complementar. Questão: quais são as sanções aplicadas ao agente que comete ato de improbidade administrativa por ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003. Conforme Lei nº 8.429, de 92, artigo 12, inciso 4, sanções: benefício tributário indevido, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. E aí, acertou ou errou? Deixe um comentário que eu vou te responder.